Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Lagartas. Oi, Andréia, Oi, Pete, tudo bem? tudo bem? Muito legal a gente estar aqui novamente, né? Muito bom, muito empolgada, animada. E sobre o que a gente vai falar hoje aqui para a galera? Hoje a gente vai falar sobre romantização da maternidade. Uau, um tema e tanto, hein? É um tema que eu acho ele assim, um pouco. Hoje a gente tá gravando no Dia das Mães, né? Na semana das mães, no caso, no mês das mães, em maio. Esse episódio deve ir ao ar em outro momento, com certeza deve ir em junho, mais ou menos. E só que a romantização da maternidade não é um assunto que a gente vai falar só durante o mês de maio, igual a galera acha que pega o mês de maio e fica falando de mãe, 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 mãe. Não, a romantização da maternidade pra gente que é mãe é um assunto que é importante estar na rodinha, assim, dos amigos, né? É, porque não somos mães apenas no mês de maio, né? Não. Vale aqui dizer, né? E não sofremos as consequências dessa romantização só no mês de maio, né? As pessoas... Eu tenho muito... Eu gosto muito de falar sobre esse assunto, mas eu também tenho muito cuidado, porque algumas vezes eu acho que é um assunto que a galera explora muito para, sei lá, como é um assunto que nós mães a gente gosta que seja dito, né? Eu acho que as pessoas às vezes usam esse assunto para falar de uma forma que às vezes não dialoga tanto com a realidade. Eu acho que esse lance de maternidade real teve uma época que ficou muito. O pessoal explorou muito isso, mas eu acho que não chegava exatamente onde eu gostaria de ouvir como mãe, sabe? Por exemplo, a minha maternidade, ela tem uma realidade. A sua maternidade, ela tem uma realidade. Então, assim, eu posso estar um pouco complicando um pouco, mas acho que é muito isso que eu quero dizer. Que a gente fala de maternidade real como se fosse uma realidade só para todas as mães. E, na verdade, não é. Na verdade, cada mãe, ela age de uma maneira. A gente tem, durante o período de maio, a gente faz as campanhas de marketing, né? E aí a galera tá usando muitas frases de mãe, que é o... Como é que é? Se eu for aí achar, sabe? Esses slogans de mãe. Tem muito isso, eu sei que tem. Mas acho que isso é fruto de uma reprodução, assim, que tá muito na linguagem. Mas a nossa atitude é muito diferente. A gente vê mães de tudo quanto é jeito, tipo, espécie, e que age de muitas maneiras diferentes. E essa maternidade real, ela é a minha real, é a sua real. Acho que ela é muito singular. O que você acha disso? Então, né, Pete, eu falo que sempre é um assunto muito delicado. Sim. Falar da maternidade, eu também tenho muito cuidado com isso para não ser mal interpretada, né? É exatamente isso. Para eu não me apropriar de um discurso meramente de redes sociais, né? Bom, para início de conversa, eu falo de dois lugares, né? Enquanto mãe que sou de duas mulheres adultas, eu também falo do lugar de filha, né? Aliás, são três lugares. É verdade. E como profissional, como psicanalista. Como que tudo isso começou, a história do artigo que eu publiquei na revista Virgínia, da Escola de Formação em Psicanálise e Ato Analítico. É uma revista digital. Eu já havia escrito um artigo para eles e, no mês de fevereiro, eles lançaram essa proposta, né, de quem quisesse submeter um artigo para falar da maternidade. A primeira coisa que me veio à cabeça foi falar da romantização. Por quê? Porque eu passei por situações muito emblemáticas na minha própria maternidade, gestação, né? E também depois de nascidas, né? Enquanto lugar de filha na minha relação com minha mãe e aquilo que eu recebo na clínica, né? Eu costumo dizer que
A clínica, ela é soberana, né? Então, ela contextualiza aquilo que a gente estuda, né? E é a vida como ela é, como diria Nelson Rodrigues. E o que eu recebo, né, na clínica são muitas mulheres, né, se autorizando a dizerem desse incômodo, né, que muitas das vezes elas se veem diante na maternidade. Porque tem um discurso, né, no senso comum, ser mãe é padecer num paraíso. E aí eu até trago para o artigo. Não é muito curioso quão paradoxal é essa frase? Peraí, paraíso não dialoga com padecer. Então tem alguma coisa aí, né, que não bate, a conta não fecha, né? Mas é porque justamente a maternidade ela é paradoxal, né? Tem um cara que, inclusive, está aqui na minha página, enquanto psicanalista e psicopedagoga, que é o Donald Winnicott. Ele era pediatra, se encantou pela psicanálise e traz considerações muito importantes sobre a infância, o brincar e a relação mãe e filho. Ele fala uma coisa muito interessante. Ele diz o seguinte: para a mãe dar conta, né, disso tudo que a criança demanda, ela fica investida nesse bebê de tal forma que ele chama a loucura necessária da mãe. Porque é algo que transborda. É uma loucura. É uma loucura mesmo, né? E não estou dizendo necessariamente que a loucura é ruim, né? Cada mulher que viveu sua maternidade vai senti-la de um jeito diferente, vai vivê-la com a intensidade distinta uma da outra, mas o meu olhar é quanto a isso, né? Eu fui procurar, sabe, Pete, nas redes sociais, em documentários. Eu fiquei mais surpresa do que eu já estava pelo número de mulheres que se queixam do seguinte: ao menos deixe-nos dizer dos nossos incômodos, não nos julguem, né? Porque quando você vê um teste positivo de gravidez e você se dá conta que é um corpo dentro do outro, né? Contrariando inclusive as leis da física, né? Você fala, caramba, e agora? Como é que é isso? Tudo muda, é pura metamorfose, e de dentro do teu corpo sai uma borboleta, né? Já que a gente está falando tanto em metamorfose, e aqui o nome do nosso projeto é Lagartas, né? E quando você se vê com aquela criança no colo, no seio, que demanda tanto de você, é por isso que a gente se dá conta e tem acesso a um número enorme de mulheres em depressão pós-parto. Não quer dizer que elas não amem, não quer dizer que elas não queiram seus filhos, mas é impactante demais, né? Ter em seus braços, depois de ter carregado no ventre, a responsabilidade de uma vida. E aí, só para te cortar, Pete, e a gente sabe o quão importante, né? E o quanto que essa infância, esse nascimento e essa chegada ao mundo, essa relação da mãe, né, com a criança ainda dentro do ventre, isso é tão importante e impactante para o sujeito, para o resto de uma vida. Aí eu repito essa frase pra caramba, vocês vão super ouvir por aqui, que Freud diz que nós somos restos e rastros da nossa infância, né? E se não houver algo consistente, né, meio que isso degringola, né, a posteriori, no momento mais à frente. Mas aí o grande apelo e pedido dessas mulheres, né, ao menos me deixem dizer de meus incômodos ou não nos julguem. Ou então as outras tantas mulheres, né, Pete, que decidem não ser mães. Né? E que muitas das vezes são criticadas e são questionadas como se ser mulher tivesse diretamente atrelado a ter de ser mãe. Mas ser mulher não é só ser mãe, né?
Então, eu vou fazer uma pergunta e assim, você pode discordar à vontade, porque isso às vezes ronda a minha cabeça, sabe? Vamos lá. Eu vou falar aqui de algumas coisas relacionadas a mim mesmo, mas isso meio que fica, de tudo que eu estudo, né? Eu fico me perguntando. A gente tem muitos estudiosos que ajudaram a gente a chegar onde a gente está, a pensar numa nova forma de se relacionar com a maternidade, de olhar a maternidade também, não só como as mães, mas como as pessoas à nossa volta estão olhando a gente maternar. Então, eu acredito que muitos estudiosos ajudaram a gente a chegar até aqui. E eu acredito que daqui para frente a gente vai ter mais gente que vai estar propondo mais reflexões e vai trazer novas formas de você lidar com essa maneira diferente de maternar, porque hoje, por mais que a gente ainda sofra essa romantização, a gente vê que a gente já está se livrando um pouco dessas amarras, né? A gente já está conseguindo falar sobre isso, pelo menos. Tem muita coisa que é velada. As pessoas se colocam como, eu sou muito... tenho uma mente muito evoluída e eu não julgo mães, e eu não julgo aquela mãe que está com a criança gritando, de jeito nenhum. Mas aqui dentro tá assim, nossa, mas que criança mal educada, né? A gente tem isso, daquele É meio conflito. cultural esse conflito, né? Sim. E aí a minha pergunta é a seguinte: se a gente muda essa forma, esses símbolos da infância, da maternidade, se isso um dia for diferente, você acredita que os problemas com a infância, eles vão ser outros? Tipo assim, se a nossa forma de se relacionar, né? A gente tem a mãe lá. O que eu quero dizer é o seguinte, a gente tem a família, a gente nasce numa família. Na minha época, era muito comum ter uma família com pai, mãe e filhos. E quando eu via uma mãe que era separada, uma mãe que era solteira, né, que não cabe nem isso na mesma frase, mas assim, que as pessoas usavam a mãe solteira, isso era muito diferente para mim. Era pouco comum, Era né? pouco comum. Entendo. Então hoje a gente já está vendo novos formatos de família, e aí eu fico pensando assim, lá na frente, esses símbolos que a gente vê desde muito pequeno, né, com as fases do desenvolvimento do bebê e tal, lá na frente isso tudo vai mudar? Pete, provavelmente. Eu já usei e volto a dizer, tem alguns jargões, né, que a gente acaba tomando para a gente, porque faz muito sentido. Eu falo novos tempos, novas configurações, né? Como eu e meu marido somos psicanalistas e a gente está sempre às voltas em discutir muitas coisas que estão ali no laço social, uma coisa que a gente sempre traz à pauta, que a gente não deva considerar, julgar nenhuma circunstância ou situação sem contextualizá-la culturalmente e também trazendo o tempo. Quando eu falei agora há pouco de Donald Winnicott, o Winnicott ele traz a mãe para a cena o tempo inteiro. Mas olha só, Pete, início do século XX, quando ele se propõe a falar disso, a realidade social era outra. As mães não estavam no mercado de trabalho. Elas eram protagonistas da vida daquela criança, assim, todo de uma forma... tempo. Eram elas que estavam na cena. O pai, por mais presente que fosse, ele era ali o provedor, né? Aquele que bancava a casa. A gente não pode deixar de considerar essas circunstâncias. Agora, passado aí um século, como você falou e trouxe a pergunta, a gente pode ver a maternidade com os mesmos olhos que Donald Winnicott tão cuidadosamente olhou? Não, né? A gente tem novas configurações familiares, a gente está falando de mãe, mas eu não estou querendo falar apenas da questão mãe, mulher, sexo, não.
A mãe como símbolo que você está dizendo. É, quem exerce a maternagem? A gente até está falando aqui de uma gestação, né? Porque, é claro, quem gera uma criança é uma mulher. Mas pode ser que essa mulher não queira ficar com essa criança. Pode ser que essa mulher não tenha desejado essa criança, né? E tantas outras circunstâncias que envolvem uma gravidez. Pode ser que um casal hétero, homo, seja qual for o formato dessa família, resolva adotar uma criança. Então, a gente está falando de desejo, de não desejo, como é que essa criança é trazida para o seio dessa família, se tem família, se não tem. Só que hoje, muito mais do que causava estranheza para você, quando não havia esse contexto familiar, né? Que a gente nem sempre vê hoje, pai, mãe. A gente vê muitas mães solteiras. A gente vê muitas mães que foram abandonadas. A gente vê irmãs mais velhas exercendo a maternagem. Pais solteiros sendo também mães, avós. Então, a realidade mudou e a gente não pode deixar de considerar isso. Em contrapartida, reflexos dessas novas configurações, né? Sim. Então, por exemplo, hoje, quando eu olho para minha filha mais velha exercendo a maternidade dela, o que eu vejo? Uma maternidade mais aberta, né? Eu fico imaginando que loucura que não deve ser isso. Você vê... Ser avó? De você ver sua filha sendo mãe. sendo mãe. É. Que loucura. Então, essa coisa de geração a geração já traz, de alguma forma, parte da resposta, né, para essa pergunta que você me fez. Né? Mas eu gosto muito disso, novos tempos, novas configurações, e a gente não deveria deixar de considerar isso de jeito algum. Efeitos dessas mudanças, né, de modelos familiares, de configurações sociais, que são tão distintas da época de Winnicott, a gente nem sempre sabe no que isso vai dar. A gente vai vendo ao longo do tempo. Sim. E aí eu falo, né, que enquanto mãe, avó e psicanalista e educadora por 40 anos, com certeza essas novas configurações, sim, resultam em outros resultados, né? Entendi. Então, eu fui mãe muito nova. E, assim, eu entendo e eu percebo que eu reproduzo muito minhas frustrações na minha maternidade hoje. Tipo assim, eu sou uma pessoa que tive filho muito nova, com 18 anos, tive que cuidar da criança porque não tive, assim, rede de apoio, não tive... Eu tive o pai, que, né, eu era casada, ele trabalhava, era aquela configuração mesmo. Trabalhava o dia inteiro, eu ficava com a criança, brincava, fazia um monte de coisa e tal. Chegava em casa, ele ficava com a criança um pouco para eu descansar, mas nunca, você não descansa nunca, né? Mas a rede de apoio que eu digo é que geralmente nessa idade a gente tem a mãe que ajuda a cuidar, a gente tem a avó, sei lá. Eu não tinha, porque a minha mãe, ela sempre trabalhou muito, ela sempre trabalhou fora, ela nunca foi aquela mulher de querer ficar em casa, cuidando da casa, então ela não tinha muito jeito com o bebê. Então não tinha essa disponibilidade, não, né? não tinha disponibilidade, também não tinha jeito com criança, ela não gostava. E também é sobre desejo, né, Beth? Ela queria muito ter... Quando eu nasci, ela nem queria ter filhos, mas assim, ela queria muito cuidar de mim. E aí eu fui filha única, ela não queria outro filho de jeito nenhum. E aí, quando eu tive filho, eu tive essa dificuldade de ter que me adaptar a tudo. Mas a minha maior dificuldade realmente, André, era entrar era poder falar. Porque, pô, vamos colocar, isso foi em 2004. Em 2004, se eu chegasse para as pessoas e falasse assim, cara, eu não tô aguentando essa criança, eu não quero... Eu curtia muito porque eu era muito nova, então eu adorava ter que sentar para ver desenho, para ver filme, para cuidar mesmo e brincar com bonecos. Tô fazendo um barulho.
E aí, assim, eu adorava ter que brincar com bonecos, ter que brincar com umas panelinhas e tal, eu gostava. Só que também eu não tinha o meu momento de parar, de poder ir ao banheiro, de fazer, né, as coisas que todo mundo faz. E tinha hora, e ainda tinha aquele conflito de eu estar vendo todos os meus amigos pensando em faculdade, realizando sonhos, e eu pensando assim, meu Deus, o cocô dessa criança tá muito verde. O que eu posso fazer? Então, assim, tinha esse conflito. Nada que na hora eu percebesse alguma revolta em mim, alguma. Na hora eu não percebia, porque eu curtia o que eu estava vivendo. Mas era uma situação que eu me culpava, sabe? De me sentir mal com certas situações. De olhar e falar assim, hoje eu não tô afim de brincar, cara. Não quero. Eu ficava me sentindo culpada, achava que era minha obrigação estar ali e disponível o tempo inteiro, sabe? De falar assim, mamãe, quero ir pro parque. E eu falo, cara, eu não tô com a menor vontade de ir pro parque hoje. Quando a minha filha mais velha nasceu, eu não me sentia livre desse jeito, sabe? Essa romantização de ter que ser a mãe perfeita, de ter que tratar como uma boneca. Uma coisa que é muito emblemática para mim era o cabelo. Minha filha só podia sair de casa com o cabelo perfeito. Então eu ficava horas fazendo um monte. O que alguém vai dizer de uma mãe que sai com uma criança com o cabelo todo desarrumado, né? E a unha a dela vitrine, tá grande. né? O que vão pensar de mim com a minha filha com a unha grande, sabe? Sim, como essa cobrança da perfeição é que, de alguma forma, acaba colocando um peso muito grande na maternidade, né? Como se a todo tempo tivesse implícito, e é velado, como você falou, mãe não erra. Mãe é santa, mãe não erra, a mãe precisa aturar, aguentar, suportar, não pode se queixar, só que não, né, Pete? E existe ainda essa falta de empatia, que aí eu tô falando de tempos, né, 2004 que eu falei isso, mas agora eu tô avançando um pouco mais e tô dizendo que hoje a gente ainda lida com isso, só que como mulher, é onde eu falo que a maternidade ela tem que andar, ela tem que evoluir junto com a gente enquanto mulher também. Assim, a gente está sendo mãe quando a gente vê que a nossa subjetividade feminina está evoluindo, que a gente está avançando, né? Como aconteceu comigo, umas mudanças muito emblemáticas na minha vida, na forma de ver o mundo e na forma de me ver como mulher. Isso impactou a maternidade. Então, eu fui chegando a um ponto em que eu comecei a me livrar dessas culpas e a dialogar com essas culpas. A olhar e falar assim, não, mas por que eu estou pensando isso? Não, mas se pensarem isso, eu não tenho nada a ver. Minha filha está alimentada, já está... Eu não vou ficar me cobrando desse jeito. Aí, com a minha segunda filha, já foi diferente. Eu já estava um pouco mais amadurecida, os tempos já estavam mudando, a gente já estava com internet mais acessível, tendo contato com esse tipo de linguagem e de discurso, né? Então, foi ficando um pouco melhor. Só que aí, ainda hoje... Eu gosto de falar muito sobre essa rede de apoio de outras mulheres à nossa volta. Eu sou pedagoga, eu me especializei em literatura infanto-juvenil e então eu tive que estudar muito sobre isso e sobre comunidade para criar uma criança. E é uma coisa que pouca gente fala. A culpa não é da mãe, sabe? Existe uma comunidade que cria essa criança. Não é só a mãe que está criando, não é só o pai, não é só o avô, não é só a avó. Existe a escola, existem os amigos, existem os youtubers hoje, entendeu? Então, assim, é toda uma comunidade que faz parte da educação daquela criança, mas se ela fizer alguma coisa de errado, a culpa é da mãe. Ainda. Então, por exemplo, coisas assim, gente. Eu estava outro dia numa sorveteria e tinha uma mãe com uma criança no carrinho, a mãe toda enrolada, criança gritando e a mãe tentando botar um sorvete na tigela. O que eu fiz? Isso eu faço no meu dia a dia. Eu não botei a mão na criança, eu não fiquei julgando mãe, eu olhei para a criança e fiquei assim, oi, tudo bem? Comecei a brincar com ela, distrair
E aí a mãe olhou pra minha cara, eu falei assim, vai colocando, vai colocando. E ela foi colocando, aí a criança levou aquele susto, ficou meio que assim, né? E a mãe conseguiu. Então são pequenos gestos que aí, cara, a cara Solidário, né? a cara daquela mãe pra mim foi tão Ela comovente. só queria um sorvete. Ela só queria um sorvete, aquilo foi tão comovente a cara dela pra mim de gratidão, sabe? Então são pequenas coisas que a gente pode ajudar tanto, 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 tanto. E aí, assim, como que você vê uma mãe, né? Assim, tem uma amiga minha, não vou falar quem é não, mas assim, tem uma amiga minha que ela é mãe de adulto já, sabe? E aí, como que é essa maternidade quando você tem uma filha que já é adulta? Depois eu passo essa informação para essa minha amiga, entendeu? Faz toda a diferença, né, Pete? Tem uma coisa que pode causar estranheza em quem estiver me vendo e ouvindo, que as figuras parentais, elas precisam estar amparadas numa certa posição hierárquica. O Mário Sérgio Cortella, numa entrevista de rádio, ele disse uma coisa que eu sempre trago quando o assunto são crianças e filhos. Ele estava dizendo que, sem ser saudosista, ele se lembra que na época que ele era criança, o pai dele era muito firme, né? Olha, mas ele fala do pai, né? Curioso que ele não falou da mãe, mas falou do pai. Que eles saíam muito e o pai botava a mão no ombro dele e falava, Mário, sente-se. E aí ele disse que muitas das vezes os pais hoje se acovardam nessa posição de agente parental e fica falando mole demais. Filhinho, onde você quer sentar? O que você quer comer? E o próprio tom da voz não passa firmeza para essa criança. E a criança, ela precisa disso. Não estou dizendo de aspereza, de rudeza, de falta de gentileza. Não, mas de firmeza. Porque a criança olha para o agente parental, ele quer respostas. Ele quer se sentir seguro. Ele quer que o outro o conduza pela mão. Não é uma inversão de papéis. Uhum. Isso as pessoas precisam compreender. E isso se mistura muito numa situação como a minha, né? Que tem que meio que cresci vendo a minha filha crescer e eu percebi em algum momento que aquela frase de que ela é minha melhor amiga, não, ela não é minha melhor amiga, eu não sou a melhor amiga dela. Nós somos amigas e ponto. Mas antes de amigas, nós somos mães e filhas, mãe e filha. Então, assim, eu passei por esse período de quando ela era muito pequena, eu estava louca para ela ficar adulta logo, ou mais velha, para a gente conversar que nós seríamos melhores amigas. E, de repente, eu fui entendendo que não, esse papel hierárquico que você está falando precisa acontecer. Precisa estar, nossa relação precisa dessa base, né? Porque senão se confunde. Isso é muito comum hoje. É muito comum. Olha, isso é tão importante, Pete, pode parecer que não, mas é crucial e fundamental na constituição do sujeito, sabe? E isso, no adulto em que essa criança vai se tornar, vai depender desse momento, onde a gente entende o que é ser um agente cuidador, um agente parental e essa questão da amizade. A gente ama, né? Amor é uma coisa, ser amigo é de outra ordem. Não quer dizer que não haja empatia, cordialidade, amizade, mas antes de tudo precisa sim ter hierarquia familiar. As coisas precisam ser claras e bem definidas, né? Eu respeito, eu te valido, eu te autorizo, mas sou sua mãe, sou seu pai, né? Sendo realmente pai e mãe ou exercendo a maternagem. Uhum. Porque senão a criança fica completamente perdida, como diz o Jorge Forbes, desbussolada. Uhum. E ela não sabe qual é a referência que essa criança vai ter. Ninguém é de igual para igual, é de amiguinho para amiguinho, então não rola, né?
isso não é genuíno, isso não é legal. Nem é saudável. Não é saudável. E aí você está me perguntando, tem um livro que eu inclusive estou levando para a minha tese, porque eu estou falando de adolescência. Na minha tese é Sônia Alberti, O Adolescente e o Outro. E ela fala de uma coisa muito bacana, que ela diz o seguinte, quando adolescente, a gente começa a se descolar das figuras parentais, né? Tudo que um adolescente não quer é estar perto da mãe e do pai, é até pagação de mico. Todo mundo, em algum momento, deve ter sentido essa mesma coisa que eu estou dizendo aqui. Uhum. Uns mais, outros menos, com mais ou menos rebeldia, mas enfim. E ela diz o seguinte, para descolar, para fazer essa escolha, antes precisa ter acontecido uma colagem consistente. Olha só, não é o que eu estou dizendo? É verdade. Precisa ser alguma coisa consistente, né? Embasada, com estrutura, para depois ele conseguir fazer as escolhas. Você sabe uma metáfora que eu uso para ilustrar isso? Digamos, Pete, vocês aí, que vocês escolham ir a um restaurante, mas não sabe qual é a especialidade do restaurante, ou se ele tem uma especialidade, senta-se à mesa, o garçom chega e pergunta, o que o senhor ou a senhora querem comer? O que você vai dizer? Cardápio, por favor. Para você fazer escolha, Pete, antes um cardápio precisa lhe ser apresentado. Senão eu vou dizer, mas o que eu vou pedir? Eu nem sei o que você tem aqui, você não me apresentou nada. E eu tenho visto crianças e adolescentes completamente desbussolados e sem saber que cardápio é esse, porque os agentes parentais não apresentaram nada. E a criança, depois, é culpada, é rebelde, é malcriado, é sem educação. Mas peraí. Mas cadê a figura parental? Mas agora, né? Tem uma coisa, eu estava zoando aqui, falando negócio de amiga, né? Claro que sou eu, né? Eu tenho uma filha mais velha e que tem 19 anos, mas o que você está falando aí está me fazendo pensar que, assim, tanto para colar quanto para descolar, dói pra caramba. Porque, assim, ver uma pessoa... É fascinante ver uma pessoa crescendo e você fazendo parte daquele processo. Mas, ao mesmo tempo, você vê ela se descolando de você é muito terrível. Mas, quando cola, também é. Porque, assim, ela, quando ela foi crescendo, né, que ela chegou lá na fase adolescente, que ela ficou completamente perdida, assim, sem saber o que fazer com aquela fase. E eu percebia ela numa referência muito grande a mim. Pintava o cabelo igual ao meu e cortava o cabelo do jeito que eu queria, que eu cortava, e fazia tal coisa, e fazia muita coisa parecida comigo. Até hoje tem isso, sabe? Tem coisa que eu olho e falo, meu Deus, já é igual, ainda faz as coisas parecidas. Só que vai chegando um momento em que você vai vendo assim, quando é que eu chego e falo, tudo bem, hoje não tem hora para voltar. Quando é que eu posso dormir quando ela sai? Quando é que eu posso ficar tranquila de que não vai fazer uma merda colossal na rua, entendeu? Quando é que eu sei que eu posso confiar? Ela fala uma coisa pra mim que ela acha que porque vai me pegar por causa do meu ego, mas não pega, não. É tipo assim, foi você que me criou, você não vai confiar? E aí, assim, não pega, porque, fui eu que criei, mas é outro ser humano. Eu precisei desse tempo pra entender que ela não era uma extensão minha. Ela era uma outra pessoa. E hoje eu sei que ela é uma outra pessoa. E essa pessoa pode fazer uma merda, entendeu? Então, assim, esse medo, esse pânico que a gente tem do mundo com os nossos filhos, isso para alguma hora? Isso acaba? Pelo amor de Deus. É muito curioso, né? Porque é um pânico que aflige a maioria. Engraçado, né, Pete? Como eu tive uma criação muito severa, eu sou filha única, né?
muito castradora, é claro que, em certa medida, os pais precisam castrar os filhos, porque a vida é sobre isso, né? Mas, por conta de ter tido uma criação assim, nesses moldes, né? Eu sempre disse para mim que eu ia fazer diferente. Que eu queria uma relação de mais diálogo, de mais liberdade, que eu não iria repetir. Eu fui mais assertiva com a filha mais nova. Eu ainda dei alguns tropeços na mais velha, mas eu acho que é isso. A gente se equivoca pra caramba, senão você vai estar repetindo isso que você está dizendo, que é romantização da maternidade, olha, sem se dar conta, né? Você não é mãe perfeita, nem foi de criança, nem é de adolescente. A adolescência é um período muito delicado, muito impactante, né? Permeado de mudanças incríveis, né? E não tem receita de bolo mesmo. Não sei, mas eu acho que é uma coisa que você sente, né? Então, dizendo aqui que com a filha mais nova eu fui mais assertiva, eu me aproximei muito mais, eu estava mais madura na primeira, como você. Eu também fui uma mãe muito jovem, né? Uma vida ainda bastante desestabilizada. Na segunda eu estava mais madura, eu tive com mais de 30 anos, então eu conseguia lidar melhor com tudo isso, não que eu tenha acertado, não. Errei pra caramba, né? Me preocupei muito, mas até mesmo dito por ela, ela sempre falou para os amigos, vocês não estão entendendo, eu não escondo nada da minha mãe, a gente dialoga pra caramba, né? Mas aí, o discurso que a tua filha usou para você, eu acho que, em certa medida, ela não está errada, não. É por isso que eu disse que precisa colar com consistência para depois eles conseguirem fazer as escolhas deles. Vou voltar no Jorge Forbes, que é um psicanalista que eu admiro pra caramba. Ele tem um trabalho, um programa que chama Terra 1 e Terra 2. E ele fala desses novos modelos e novas configurações, dizendo que Terra 1 é esse molde familiar que a gente está trazendo aqui como experiência, né? Enquanto experiência. Os pais que davam um exemplo, né? As referências familiares, né? Muito dentro das caixinhas, porque era assim, né? Os pais meio que diziam o que a gente ia ser, o que a gente ia fazer, em alguma medida sim. Terra 2 não. Ele fala que pais não são exemplos, mas pais podem ser inspirações. E sabe que hoje eu escuto isso das minhas filhas? Mãe, você me inspira. Nossa, que lindo! Né? Então, assim, eu sei que eu não fui exemplo para minhas filhas. Não fui. Eu não tenho nenhuma vergonha de dizer isso. Errei pra caramba, né? Mas sempre tentando, recomeçando e dizendo muita coisa para elas. Olha, aconteceu isso, mas é isso, é aquilo. Sempre dando uma força muito grande, sempre validando, sempre falando, vai voar, né? E eu dizia para ambas, quando fizer vestibular, pode ir para o Oiapoque, para o Chuí, eu vou ficar com o coração apertadinho aqui, mas vai, né? Eu sempre trabalhei muito isso em mim, né? De ver o filho crescendo e saber que já foi, e eu que lide e lute com isso, né? Mas hoje eu tenho nas minhas duas filhas, assim, uma relação de amiga, mas porque hoje elas são mulheres. E elas já têm conteúdos e bases suficientes para que elas façam as escolhas delas, né? Eu acho que disso tudo que a gente falou, que a gente já vai encerrar. Vamos. Não, porque se deixar, a gente fica aqui um dia inteiro, né? Falando de maternidade. Pois é. Então, eu percebo, né, que eu tive um papo muito esclarecedor com ela, que foi quando eu falei assim, cara, eu não quero, hora nenhuma, a verdade é essa, hora nenhuma eu queria ela aqui embaixo da minha asa, não. Eu só queria ter certeza de que não ia acontecer nada, sabe? Sempre tive muito esse medo de acontecer alguma coisa, de se botar em risco. É o que eu falo. Minha mãe falava isso num tempo que a gente tinha perigos e como a gente tem hoje. Mas os perigos não dá para dar
chance, entendeu? É o que eu sempre falo. A gente tem mais probabilidade de dar algum problema, então esteja alerta. Eu sempre falo assim, esteja alerta. E se cuida, se preserva, toma cuidado à sua volta. Eu tô sempre falando isso. Então eu não queria ela perto de mim, eu só queria uma garantia de que não ia dar merda, entendeu? Garantia não tem. Tem garantia, não trabalhamos com isso. E aí me conscientizei disso e percebi, falei, não tem como. Mas a gente teve um papo bem esclarecedor e assim, bem sincero quando eu falei assim, eu quero que você vá viver sua vida porque eu também quero viver a minha. E aí eu me vi assim, caramba, mas por que que eu tenho que esperar ela crescer, fazer as coisas dela pra eu achar que eu tô vivendo a minha vida? Por que que eu usei essa fala? Tipo assim, eu quero que você voe para eu poder viver também. Porque é tão, assim, pesado. E é o que eu tô te falando, eu vou falar totalmente o contrário da psicanalista, porque eu sou a pessoa que vivo aquilo 24 horas por dia, que eu sempre fui uma mãe extremamente... Eu sou uma pessoa muito controladora. Eu entendo que eu sou. E a minha parte em ser controladora não é só na vida dela, eu quero controlar o ambiente à volta dela também, entendeu? Então, assim, é um diálogo muito complicado comigo, de virar e falar, não, eu preciso deixar, eu preciso... não posso ficar nesse medo, não posso ficar tentando controlar tudo, mas é um negócio bem complicado. Eu vim de uma família onde o meu pai era extremamente controlador também, a minha mãe nem tanto. Só que aí, quando eu falo assim, pra gente romper com essa romantização, talvez o controle da volta dela, o controle com a vida dela, o controle para que tudo dê certo, talvez seja não só o medo que é o mais, assim, né, que mais aterroriza uma mãe, é o medo de você perder, o medo de acontecer alguma coisa séria e tal. Não é só isso, é o medo de ter falhado também. É tipo assim, acho que essa romantização, ela traz coisas tão pesadas pra gente, que eu vou ser bem sincera, eu penso assim, eu não gostaria que as minhas filhas tivessem filhos. Eu falo isso, eu falo, não, eu acho que é um amor muito... É um amor que te aprisiona, sabe? Eu sei que é horrível falar isso, desculpem. Mas são escolhas que você vai precisar deixar que elas façam. Eu né? sei, só que eu acho que essa romantização da maternidade, ela tem esse tipo de Coloca a mãe impacto. nesse lugar. De querer até controlar o desejo do próprio filho, né? Mas sabe, Pete, eu vou dizer uma coisa com você com muita clareza, né? A minha filha mais nova, ela fala, gente, vocês nem imaginam o quão maravilhoso é ser filha de uma psicanalista? A Natália já não teve essa vantagem, né? Porque é de uma década para cá. Mas estou eu novamente falando do meu amor pela psicanálise, né? Um divisor de águas. Se hoje eu estou aqui na sua frente falando da maternidade de uma forma assim, né, mais clara, né, sem romantizar, trazendo à pauta assim essas questões que nos implicam, é por conta do meu processo de análise. Porque hoje eu consigo enxergar com mais clareza que ninguém é de ninguém, que a gente não tem garantia de absolutamente nada, não existem certezas, por mais organizada que a sua vida seja. Não existem certezas. E se talvez o consultório esteja cheio, Pete, é porque a gente sofre quando se dá conta que a gente não está no controle de nada. Eu sei. Né? Eu sei. É difícil, gente. Eu sempre recomendo assim, vai lá fazer uma terapia, entendeu? Porque é pesado, é difícil. Só que eu gosto de falar disso, Andréia, porque é o que eu falo desse negócio de maternidade real e romantização. É o que você falou logo no início. Você conseguiu resumir o que eu demorei muito tempo para conseguir explicar aqui na abertura do programa. Que é, às vezes, esses jargões, né, eles se esgotam na rede social. E as pessoas não param para pensar o quanto que a mãe realmente está cansada, sabe? Porque
Não é só o físico. Então, eu gosto de falar disso porque quando a criança é pequenininha, a gente tem toda aquela energia física e mental de ter que cuidar e tal. Quando vai crescendo, é uma energia física, mental e emocional, sabe? Eu acho que fica mais potencializado o emocional quando a criança vai crescendo. E você viu a sua vida, assim, você teve que parar um pouco para poder organizar as coisas, né? Vou organizar as coisas aqui porque chegou uma criança. E aí, quando você acha que tá organizado, opa, não tem mais criança. Acabou. Então, tipo assim, é uma loucura, é muito difícil. Você vê no vazio. Então todas essas fases, elas vão variar de acordo com a realidade de cada mulher, de cada mãe, de cada pessoa que tá maternando, né? E as fases, elas vão ter os impactos diferentes na vida de cada uma. Tipo assim, pra mim, eu vou falar pra você, eu teria 10 bebês. Mas um adulto, adolescente, pra mim foi difícil demais. Foi muito difícil. É claro que tem aí a psicanálise, vai dizer, tem aquele lance de você bater o olho e falar assim, nossa, igualzinho a mim, que insuportável. Sabe, tem tudo isso. As identificações. Mas pra mim o bebê era mais fácil. Pra outra mãe... Porque de alguma forma você controlava mais, né? Pra outra mãe o adulto é mais fácil, a Sim. independência é mais fácil. A autonomia pra mim foi muito difícil. Foi muito difícil. Então a maternidade real, ela é a minha maternidade real, ela é a sua. Ela não é uma coisa tão genérica, sim, sabe? de jeito nenhum. Tem uma coisa que eu queria colocar aqui pra gente, de repente, fechar esse tema, que eu coloquei aqui no artigo, que eu trago uma colocação de Shakespeare, ser ou não ser, eis a questão, né? A mulher está sempre diante desse questionamento. Eu trabalho fora ou não? Eu volto para a faculdade ou não? Eu me lanço profissional ou não? Eu vou para a night ou não? Caramba, olha só, né? O quanto que muitas das vezes as mães, as mulheres, adiam seus projetos de vida porque ficam nessa dualidade alucinante, como se ser mãe não desse a ela direito de viver nunca mais. Uhum. Não posso voltar a estudar, não posso voltar a trabalhar. E quando faz, ainda se sente culpada. É culpa. Né? Eu deveria estar lá cuidando dele, né? Mas olha só, são essas as mães inspiradoras, né? Uhum. E aí é isso, né? Novos modelos e novas configurações. A mãe de hoje não é mais a mãe da época de Donald Winnicott, né? Não. E não vai ser. Lá na frente também vai mudar bastante. Bom, gente, é isso, André. Muito obrigada pelo papo, né? Foi um papo meio... Me deixou um pouco... Ai, meu Deus, o que eu falo? É um papo meio complicado. Mas é isso que a galera quer ver, né? Uma coisa bem original mesmo, assim, bem verdadeira. Vão me botar, né? tipo assim, o que eu faço? Eu exponho aqui? Não sei. Mas a proposta foi falar sempre, né? Sim, sem amarras. Desses incômodos, né? E do quanto que a gente está sempre nesse processo aí entre lagarta e borboleta, né? É isso. Muito obrigada. Nada, meu bem. Gente, até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, gente. Ui! Que difícil. Vai falar também do teu livro?